Olá, tudo bem? Estou feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, falando das emoções universais dentro do tema educação emocional. E se você está acompanhando até aqui é porque você está gostando do assunto, porque você está interessado em aprender sobre essas emoções, em como lidar com as emoções e como autogerenciá-las, né? Então estamos aqui é para isso mesmo, para aprender a gerenciar as nossas próprias emoções. E hoje, essa emoção que eu vou trazer, que é a raiva, e eu quero te fazer uma pergunta: como você tem lidado com a raiva? Quais são os resultados que você tem colhido diante quando você se depara em uma situação que você sente raiva? Você pensa que a raiva ela é somente destrutiva ou você acredita que de alguma maneira ela pode ser construtiva? Então esses são alguns assuntos que nós vamos decorrer aí nos próximos vídeos falando da raiva, ok? Então para começar, eu quero aqui apresentar para você o porquê que nós sentimos a raiva, né? Da onde que surge a raiva? Então, a raiva é uma das 7 emoções universais, todos nós sentimos raiva em algum momento, e ela vem quando nós somos impedidos de alcançar uma meta, de alcançar um objetivo. E também quando nós somos injustiçados. Esse é outro motivo que geralmente dispara a raiva em nós. A raiva, ela é uma emoção que a gente precisa muito aprender a lidar com ela. Ai, com as outras não? Também. Principalmente com a raiva, por quê? Porque a raiva, ela tá muito ligada à violência, né? Então, nós vemos hoje na sociedade em que nós vivemos, nós costumamos ver a raiva muito presente, né? Em vários setores da sociedade. Por quê? Porque muitas vezes o ser humano ele não sabe lidar com essa raiva. Então é essencial que nós venhamos aprender a lidar com essa raiva para que o resultado dela seja construtivo, seja produtivo. Então, quais são os gatilhos que disparam a raiva? Então, como eu disse aqui, quando somos impedidos, né, de alcançar um objetivo, quando há uma interferência, né, e principalmente quando essa interferência é proposital, né, então eu quero realizar algo e alguém de alguma maneira interfere propositalmente. Isso pode disparar uma raiva ainda muito mais intensa. E é até mesmo importante que nós venhamos conseguir fazer essa mensuração. O quanto eu estou com raiva, né? Porque às vezes a gente fica com uma raiva leve, média ou com muita raiva, né? E quando ficamos com muita raiva, o ideal é que nós consigamos lidar com aquela situação no momento em que nós estivermos mais calmos, mais tranquilos, né? Porque se eu estiver com 100% de raiva, com certeza o resultado dessa situação, ela vai ser destrutiva. Então, como eu disse, a injustiça, né? Quando nos sentimos injustiçados, nós ficamos com raiva, ou quando alguém que nós gostamos muito, né, nós vemos uma ação de injustiça sobre essa pessoa, nós também ficamos com raiva, né? Alguém tentando nos machucar ou machucar alguém a quem nós amamos, gostamos, a gente também costuma ficar com raiva. A raiva de outra pessoa também costuma disparar essa raiva em nós. Então, de repente você está num dia maravilhoso no seu trabalho, na faculdade ou em qualquer outro lugar, ou até em casa mesmo, e de repente aparece uma pessoa diante de você descarregando toda a raiva dela. E muitas vezes ela desconhece essa raiva, né? Ela não sabe de onde veio, simplesmente você foi a primeira pessoa que apareceu no caminho dela e ela descarrega essa raiva em você, né? Então são poucas as pessoas que ela consegue lidar com essa situação sem que reaja da mesma maneira, né? Porque a raiva de outra pessoa também é um disparador, também vai fazer com que nós sintamos raiva. Outros motivos são a traição de alguém, né? Quando nos sentimos traídos por uma amiga, pelo cônjuge,
né, por quem quer que seja, qualquer situação de traição. Nós também ficamos com raiva, a rejeição também faz com que nós sintamos a raiva e o abandono também. Para compreender de que maneira que nós podemos identificar essa emoção no outro, né? Então, quais são as expressões? Existem expressões faciais, existem expressões vocais, né? Existem sensações no corpo, né? Então, sensações que nós temos diante dessa emoção. E então nós vamos falar um pouquinho dela, tá? E quais são, de que maneira que eu consigo reconhecer a raiva no outro, né? Então, geralmente, as nossas sobrancelhas, elas se abaixam e se juntam, né? E há um estreitamento aqui no canto dos lábios, ok? Então, mais ou menos assim, né? Quando a gente fica com raiva, né? Quando você... E os olhos brilham também. Então, quando você identificar esse tipo de expressão facial, você já consegue aí, ó, tá com raiva. Isso é bom. O porquê que é importante eu reconhecer a emoção no outro, né? Como eu disse, Steiner, ele apresenta 3 aptidões que são necessárias, né, na educação emocional. Então, é conhecer as emoções, ouvir o outro e ter empatia com as suas emoções. Então, imagine você que se você passa a conhecer as emoções no outro, como isso facilita a tua vida. Por quê? Porque você vai compreender muitas vezes que essa pessoa, você consegue fazer a leitura da emoção que a pessoa está sentindo, e nesse caso nós estamos falando da raiva, você identifica a raiva naquela pessoa e você vai compreender que essa emoção, talvez ela venha até mesmo descarregar em você, e aí você consegue compreender, opa, é uma pessoa que ela nem percebeu, né? Não tem a percepção dessa emoção que ela está sentindo, ou ela tem essa percepção, mas ela não sabe ainda como lidar com essa emoção, né? Então, nós estamos aqui aprendendo como lidar com a raiva, né? Reconhecer as emoções, na verdade, e a reconhecer nos outros. Quando eu reconheço no outro a emoção e aprendo a ter empatia, o resultado vai ser sempre muito produtivo. Tá? É interessante que ao longo, no decorrer dos vídeos, que você vá conhecendo, né? Então, tudo isso, essas emoções, que você consiga fazer uma autoanálise, né? Então, pensar como que você reage diante dessas emoções, trazer a sua memória, como que você lidar com a raiva, né? Porque nem sempre a gente para pensar como que nós lidamos com as nossas emoções, mas quando nós conhecemos, isso fica muito mais fácil, né? Então, opa, tô tendo um conhecimento aqui, como que eu costumo reagir quando eu estou com raiva, né? E qual é o resultado disso? Também é importante. Então, se você identifica, olha, quando eu tô com raiva, eu sou muito impulsiva e eu vou logo, né, agredindo o outro verbalmente, falando um monte de coisas, depois até me arrependo, mas quando vi já falei, e aí gerou um problema muito maior. Então, isso é importante. É por isso a importância de reconhecer essas emoções aí de várias formas, né? Que não são explícitas somente verbalmente, mas também por essas expressões que eu estou trazendo. E vocalmente, como que nós reconhecemos? Geralmente a pessoa que ela tá com raiva, ela não consegue se conter. Ela dá um rugido, ela dá um grito, né? Levanta o tom de voz assim e você percebe, né, facilmente pela expressão vocal. E quais são as sensações que eu tenho quando eu estou com raiva, né? Que é muito comum eu ter. Então, é a sensação de calor, sudorese, tensão muscular, cerrar a mandíbula e os punhos também são formas de expressar a raiva. E a postura de raiva, geralmente nós temos uma inclinação com o corpo para frente, com a cabeça, né? O próprio queixo também. Estufamos o peito para dar a impressão de que nós somos maiores do que realmente nós somos. E você? Acredita que a raiva ela pode ser útil ou não? Então, eu quero te dizer que a raiva ela nem sempre é destrutiva. Por quê? Imagina você que está numa situação aonde você está sendo agredido. A raiva, ela nos fornece a força necessária para que eu possa me defender.
né? Então, nem sempre nós conseguimos ter controle sobre isso. Então, né, de repente aconteceu uma situação, você foi agredido, a raiva ela vai fornecer essa força e você consegue se defender. Outra situação muito interessante é que a raiva ela pode motivar ações empreendidas para corrigir injustiças sociais. Como assim? Vou citar um exemplo. Por exemplo, hoje se fala muito no bullying e provavelmente porque acontece muito, né? Então, imagine que você é vítima de bullying ou foi na infância, alguma coisa assim. E toda vez que você percebe isso acontecendo com pessoas, você fica com raiva, porque você lembra daquilo que você já sofreu ou ainda sofre, né? Por algum aspecto, né? Individual, algo que é seu. E então você olha esse tipo de situação e você fica com raiva. E aí você resolve criar uma ação que possa, de alguma maneira, diminuir esse bullying, né? Ou até mesmo para que isso cesse, né? Então, talvez no seu trabalho, você é dono de uma empresa e você, de alguma maneira, consiga ali vetar isso, né? De alguma maneira você consiga barrar ali, onde você tem um certo controle. Ou você vai fazer de tudo para que uma lei possa ser criada para que essas pessoas, né, elas sejam, de alguma forma, elas parem de sofrer esse tipo de situação. Por exemplo, podemos pensar numa lei que foi criada para a defesa da mulher, na Lei Maria da Penha, né? Então, a partir de uma pessoa, né, que foi injustiçada, que sofreu agressões, né, ela fez todo o movimento até que essa lei fosse criada, ok? Então, por aqui entendemos que a raiva ela nem sempre é destrutiva. Outro ponto importante que não pode passar batido é a consciência da raiva. Como assim? Então, eu preciso identificar. Quando eu falo aqui que é importante que a nossa, nós venhamos expressar a raiva de uma maneira produtiva e construtiva, eu não estou dizendo que você não pode sentir raiva ou que você tem que mascarar e fingir que nada está acontecendo e colocar um sorriso no rosto, tá? Não é isso. Mas é aprender a lidar com ela para que gere esse resultado, então, produtivo. É muito importante que a gente não reprima essa emoção, né? Então, eu preciso identificar. Nossa, tô com raiva, né? E aí pensar, opa, mas o porquê que eu estou com raiva? O que disparou essa raiva em mim? Aí eu lembro, nossa, ouvi algo hoje que eu me senti injustiçada. A maneira como fulano me tratou me deixou injustiçada e então eu fiquei com raiva. Então aí, ó, você já percebeu, sentiu raiva e conseguiu identificar a raiz, né? Foi por conta daquilo que eu ouvi. Aquilo que eu ouvi me feriu e me deixou com raiva. E aí nós precisamos entender como lidar com essa raiva, ok? Para que o resultado seja o mais produtivo possível. Então, nós precisamos estar conscientes do que nós estamos pensando e pensando em fazer. Como assim? Geralmente, quando nós sentimos a raiva, né? Se nós não expressamos ali no momento, passa 1 milhão de pensamentos. Eu poderia ter falado aquilo, eu vou ligar e vou falar assim, 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 assim. Então, opa, olha só, agora eu preciso refletir. Olha que eu já estou pensando na ação que eu quero ter. Ligar e falar um monte, tá? Mas esse monte que eu vou falar vai ser algo produtivo? Né? Não vai gerar um conflito ainda maior? Então, além de identificar, né, que eu estou com a raiva, descobrir a origem, eu preciso pensar, refletir a respeito do que eu estou pensando nesse momento e o que eu estou pensando em fazer, tá? Isso é muito importante, essa consciência. E a gente precisa lembrar que a raiva, ela não é expressa só por palavras, então não tem como eu querer mascarar, eu esconder, porque a expressão facial vai falar, a expressão corporal vai falar, tá? Então essa emoção, ela é um sinal importante de que há um problema, ou até mesmo uma percepção errada, né, que precisa ser tratada. Como assim?
Muitas vezes, aquilo que eu ouvi e que me deixou com raiva, não foi a interpretação que eu estou tendo disso, não é aquilo que a pessoa quer dizer. Muitas vezes a pessoa ela quis dizer outra coisa, mas eu interpretei, né, de outra maneira que despertou essa raiva. Imagine você, uma criança que ela cresce num ambiente de agressividade, de violência. O que vai acontecer? Ao longo do desenvolvimento dela, do crescimento dela, ela pode ter essas distorções, essas percepções erradas. Então, alguém falou alguma coisa para ela, já disparou essa raiva nela, né? Por conta do contexto em que ela cresceu. Então, isso pode ser uma percepção errada também. É importante eu buscar compreender também o que a pessoa quis dizer, né? E se for necessário até mesmo falar, fulano, você falou assim, assim, o que você quis dizer com isso? Explanar isso. E muitas vezes você vai ver que não foi aquilo que você pensou. Então, quando nós estamos com raiva, a tendência, né, o mais provável é que nós façamos ou falamos algo que vai magoar a outra pessoa. Então, qual é a solução? Qual é a chave, né, para lidar com a raiva? Lembra que no vídeo anterior eu dei um exemplo? Fulano me ligou e me falou algo e diante daquilo que a pessoa falou, eu fiquei com raiva. Geralmente, nós temos o hábito de ficar com raiva da pessoa, né? E aí a gente fala assim, eu tô com raiva do fulano porque ele disse isso, isso e isso, tá? Quando eu for me referir a fulano, eu vou dizer ator, tá? Então, qual que é a chave? Me concentrar na ação, ou seja, naquilo que aconteceu, e não no ator, não naquilo que o fulano me disse. Então, eu tiro a raiva, né, que eu entendia que era da pessoa, para a situação. O que eu não devo fazer nunca? Acusar a pessoa, o ator, né, no caso, né, retalhar o ator. E o que eu devo fazer? Então, me concentrar, abordar as ações da pessoa, compartilhando como eu me sinto. Então, fulano ligou e falou, eu fiquei com raiva. O que eu posso fazer? Então, eu vou conversar com essa pessoa e eu não vou acusar ela. Você é isso, aquilo, aquele outro, olha o que você me disse, olha o que você fez e tal. Não, vou falar, fulano, quando você me falou aquelas palavras, eu quero expor para você a maneira como eu me senti. Eu fiquei com raiva na hora e depois fiquei muito triste, muito chateada. Eu não esperava, né, ouvir aquilo. Então, tudo isso, né, que eu ouvi, essas palavras, né, de alguma forma me feriu, me machucou e me deixou com muita raiva, sabe? Eu tô com raiva ainda, né? Na verdade, o ideal é que você já entre em contato com essa pessoa quando você não tá mais com raiva, tá? Pra você não correr o risco, né, de agir agressivamente, tá? Então, é errado a gente expor a nossa raiva? Não. Não é errado, eu posso expressar, eu posso falar pro outro que eu estou com raiva, eu só não vou acusar ele, né? Não vou retalhar ele, mas eu vou falar que da ação, ok? Então, eu tiro o foco do ator e passo o foco pra ação. Uma outra maneira de lidar com a raiva a gente pode tentar acalmar a outra pessoa, né? Então, você tá ali junto com uma pessoa que tá com raiva, a gente pode tentar acalmar aquela pessoa. Nem sempre dá certo, né? Mas a gente pode tentar. É claro que a melhor maneira é não entrar, né, no embalo daquela pessoa, se segurar para que a gente não vá retribuir, segurar o desejo de revidar, porque se for com a gente, né, é muito comum que venha esse desejo de revidar. Então eu seguro a onda e se for comigo até mesmo, é muito saudável que eu solicite um tempo limite. Então eu falo, fulano, nós vamos conversar sobre isso amanhã ou, né, mais tarde. Agora realmente eu tô percebendo que não é o melhor momento, você tá com raiva, eu também não estou bem para falar a respeito disso agora. Então nós conversamos, né, num outro momento para que a gente não acabe discutindo, brigando, enfim. Essa é uma das maneiras, ok?
Então, a gente precisa conter aí esse impulso, né, de retribuir a raiva. Isso é muito importante. Existem também alguns estudos, né, que já comprovam que as técnicas de respiração, ela pode nos ajudar muito. E por quê? Porque libera o GABA, né, que é um agente calmante natural do nosso cérebro, e diminui também a noradrenalina e acalma a nossa mente. Aumenta a substância do prazer, que é a serotonina. E além de ativar o sistema de recompensa no nosso cérebro e que vai gerar o bem-estar, tá? Então, mas não é assim aquela respiração. Respirei, tô sentindo a mesma coisa. Sim, são técnicas de respiração, né? Então você precisa tirar algum tempo realmente para fazer isso, 5, 10 minutos, se concentre na sua respiração, porque a respiração profunda ela é uma resposta contrária à resposta de estresse e ela vai auxiliar e contextualizar a situação. Então, depois que nós fizermos essa técnica de respiração, ela com certeza vai trazer a homeostase para o nosso corpo, né? Ou seja, vai trazer um equilíbrio e nós vamos com certeza conseguir raciocinar melhor, pensar melhor em tudo que aconteceu e lidar melhor com a situação e ter com certeza um resultado muito mais produtivo, ok? Finalizamos então essa emoção. Logo mais nós iremos finalizar com mais uma emoção. Até mais, eu aguardo você para o próximo vídeo.